Bom, gente, nós temos aqui são três pedidos de sustentação oral. Ao primeiro, eu pediria licença para dar preferência, que é o número 2 da pauta, porque me parecer que envolve um pedido de liminar da relatoria do desembargador Caú Beltrão. É o mandado de segurança número 601.070-25. O impetrante é o senhor José Wellington Cordeiro Maciel e também Israel Lima Braga Rubis. Os advogados são doutores Diana Patrícia Lopes Câmara e outros. E a autoridade impetrada é o juízo da 57ª Zona Eleitoral de Arco Verde. E figuram também como litisconsortes o senhor José Cavalcante Alves Júnior e a coligação Muda Arco Verde, advogados Rivaldo Leal de Melo e outros. Há pedido de sustentação oral, embora se trate de exame ou análise de questão prefacial, esta casa tem admitido a sustentação oral por envolver o próprio mérito, né, da controvérsia estabelecida no remédio excepcional. Então, eu concedo a palavra ao desembargador Caú Beltrão. Pela ordem, presidente. Ministério Público. Pelo que eu me recordo, presidente, com o máximo respeito a Vossa Excelência e ao Tribunal, houve deferimento de sustentação oral em apreciação de medida liminar e mandado de segurança, ao que me recordo, posso estar enganado, e eu me engano com muita frequência, em casos de propaganda eleitoral, quando a medida liminar, deferida ou não, de certa forma esgotaria a apreciação do mérito, porque não haveria tempo hábil para o julgamento do mérito naquele momento, devido à dinâmica da propaganda eleitoral. Salvo o melhor juízo, neste caso aqui, nós estaríamos tratando de uma questão que diz respeito ou que influenciaria a posse de um candidato eleito. Embora todos nós saibamos que essa posse está muito próxima, de toda forma, se for essa matéria, e eu digo se for porque nós não tivemos ainda vista desse processo, pelo andamento natural dele, que é muito recente, se a posse, mesmo que a posse esteja recente e haja ou não concessão de liminar, isso não esvaziaria o mérito, porque poderia acontecer de o tribunal mais na frente julgar de decidir não conceder a ordem de segurança, e isso invalidaria a posse, poderia ter efeitos retroativos sobre a posse. Em resumo, o que eu quero dizer é que talvez nesse caso a situação seja diferente daquelas outras da propaganda, não haja essa prejudicialidade ou esse exaurimento da pretensão na apreciação liminar e, portanto, por essa razão, talvez não caiba a sustentação oral nesse momento. Essa indagação e essa ponderação que eu respeitosamente faço. Pois não, doutor Wellington, eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, mas eu visualizo aqui a possibilidade de sustentação oral. Quer me parecer, e o doutor Caú Beltrão pode me ajudar nisso, que é o relator, é que houve uma decisão em AIGE, e essa decisão, contra a qual está sendo impetrado o mandado de segurança, impede a diplomação do candidato, se eu não estou enganado, doutor desembargador Caú Beltrão. Senhor presidente, para esclarecer, a AIGE já foi julgada por sentença e o recurso pende de julgamento, é da minha relatoria, e numa tutela antecipada, autônoma e antecedente, foi proferida uma decisão que suspendeu a diplomação que ocorreria na data de ontem. E aí, então, de fato, a concessão dessa liminar ou a negativa dela, ela só vai ser julgado o mérito após o dia 1º de janeiro, ou seja, no momento posterior a uma possível posse, e após também a diplomação, cujo limite, que a resolução 23.611 do TSE impõe para diplomação até o dia 18, no caso amanhã. Senhor presidente, por mim, eu concordo com a sustentação oral, acho que as partes, ambas estando aqui, não haveria prejuízo,
coopera com o conhecimento da matéria e até sob a ótica de um negócio jurídico processual, a Corte poderia admitir essa excepcional sustentação oral nesse caso de apreciação da liminar. Eu também acho, viu? Eu peço licença ao doutor Wellington, agradeço a intervenção dele, muito oportuna, muito cabível, sem dúvida alguma, mas eu acho que no caso da liminar em mandado de segurança, via de regra, a liminar envolve o próprio mérito da pretensão que está sendo deduzida no mandamos, e aí e muitas vezes até a concessão do mandado de segurança exaure o próprio direito que está sendo alegado como violado, né, ou ameaçado de violação. Então, eu indago se o doutor Caú pode dispensar a leitura do relatório, porque nós já ouviremos os advogados presentes, e, na sequência, o doutor Wellington, se disso for o caso, para depois conceder a palavra ao doutor Caú. Então, dispensada a leitura do relatório, eu concedo a palavra à doutora Diana Câmara, pedindo que indique o nome completo e o número de inscrição na ordem dos advogados, sendo certo que Sua Excelência terá o prazo regimental para fazer a sua sustentação oral. Boa sorte, doutora. Boa tarde a todos. Diana Patrícia Lopes Câmara, OABPE 24863, pelos impetrantes José Wellington Cordeiro Maciel e Jael Lima Braga Rubens. Gostaria primeiramente de cumprimentar a Corte, cumprimentar o presidente, desembargador Frederico Neves, cumprimentar o desembargador relator Rodrigo Beltrão, em nome dos demais integrantes da Corte, e o doutor do Ministério Público, doutor Wellington Saraiva. O presente caso trata-se de mandado de segurança impetrado pelos candidatos eleitos ao cargo de prefeito e vice-prefeito de Arco Verde, em face da decisão judicial ilegal proferida nos autos da tutela antecipada antecedente, número 0600-527 de 75, da excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 57, zona eleitoral de Arco Verde, o doutor Drauta Hernani Melo Pantaleão, atual autoridade coatora. No dia 15 do corrente mês, o impetrante proferiu decisão ilegal. O impetrado proferiu decisão ilegal em sede de tutela antecipada, em caráter antecedente, no sentido de conceder a tutela de urgência perquerida pela coligação do Arco Verde e por José Cavalcante Alves Júnior, para suspender a diplomação dos horas eleitos. O fundamento central equivocado do tal decisório foi a aplicação dos efeitos da condenação assentada na sentença proferida nos autos da AIGE, número 0600-294, dígito 48, que atualmente se encontra nesse egrégio Tribunal Regional Eleitoral para a fim de apreciação do recurso contra a sentença e sob a relatoria do eminente desembargador eleitoral Rodrigo Caú Beltrão, que era relator desse MS. Segundo a decisão proferida pelo impetrado, as mudanças realizadas pelo novo Código de Processo Civil sobre a tutela provisória refletem sobre o processo eleitoral, razão pela qual reconheceu o cabimento da via eleita, ou seja, a tutela antecipada do caráter antecedente, que, quando o pleito eleitoral de 15 de novembro de 2020, os registros de candidatura do órgão impetrante encontravam-se cassados por força da sentença proferida por ele na ação de investigação judicial eleitoral número 0600-294 de 48, razão pela qual aplicou o disposto no artigo 220 da resolução TSE número 23.611 de 2019, que é no sentido de que, entre aspas, não poderá ser diplomado nas eleições majoritárias ou proporcionais o candidato que estiver com o registro indeferido ou que ainda que subjúdice. Nessa esteira, inexistindo recurso cabível contra a decisão manifestamente ilegal e havendo risco de dano irreparável a direito líquido e certo, não resta alternativa a não ser a impetração deste mandado de segurança. A decisão encontra-se proferida de modo liminar, não havendo sequer previsão de espécie recursável na legislação eleitoral apta a combater. Dessa arte, figura-se pertinente, adequada à via mandamental hora eleita. O direito líquido e certo violado com a decisão hora resgatada é o direito de serem os impetrantes diplomados na condição de candidatos eleitos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Arco Verde, Pernambuco, com data limite para acontecer no próximo dia 18, nos termos do artigo 218 da resolução TSE 23.610, combinado com o artigo 215 do Código Eleitoral e o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 5º da emenda constitucional número 107 de 2020.
No caso, as provas documentais pré-constituídas se consubstanciam na decisão transitada em julgado do deferimento dos registros de candidaturas impetrantes, cópia nos autos, e bem como no extrato do resultado da votação, que confirma a eleição dos impetrantes, também com cópia nos autos. De modo que, basta para o julgamento que te mandamos a aplicação do direito à espécie na forma adiante verberada. Eu distribuí memorial para todos os senhores desembargadores, né, e eu fiz aqui só algumas pontuações que realmente, assim, eu acho que são mais pertinentes para a gente trazer nessa oportunidade na sustentação oral. A falta da competência da autoridade coatora para a apreciação da tutela antecipada de acidente em guerreiro é gritante, né? O artigo disciplinar as tutelas provisórias do Código de Processo Civil, assim enuncia no seu artigo 299, aí eu peço licença para ler o artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal, parágrafo único. Ressalvada a disposição especial na ação de competência originária do tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. É de se observar que o dispositivo transcrito se clareza indiscutível acerca da competência do órgão jurisdicional para conhecer o pedido de tutela provisória de que se trata, que, no presente caso, deve ser encarado da seguinte maneira. Por se tratar de demanda que se encontra em grau recursal, tramitando perante o Tribunal Regional Eleitoral, sob a relatoria do desembargador eleitoral Rodrigo Calvo Beltrão, qualquer pedido de tutela provisória a ela concedente deverá ser formulado perante essa Corte Eleitoral, e não mais no juízo de piso. Todavia, não foi o que fizeram os demandantes da tutela provisória era guerreada, como também a regra legal deixou de ser observada pela autoridade coatora. Usurpou a competência desde TRE e proferiu decisão concedendo tutela provisória em caráter antecedente, sobre feito de que se encontra em sede de recurso nesse tribunal. De outra banda, também não se poderia dizer que o pedido principal atrelado à tutela de que se trata seja ateniente a recurso contra a suspensão de diploma, uma vez que tal medida somente cabe, como se sabe, nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional, de falta de controle de elegibilidade, devendo ser ajuizado no prazo de 3 dias da diplomação, no intuito de cassar o diploma do candidato. Isto é, se porventura fosse a absurda hipótese, igualmente incabível na medida concedida em certo caso antecedente, seja pela falta de pressão na petição de tutela, seja pela inexistência dos requisitos mínimos para o pagamento da espécie nos termos do artigo 262 do Código Eleitoral. Vale destacar que a inexistência de registro de candidatura indeferido é outro requisito que estaria expresso no artigo 220 da Resolução TSE 23610. Não teve essa questão no presente caso. Então, é de ressaltar que o dispositivo invocado para fundamentar a concessão da tutela provisória para suspender a diplomação dos impetrantes foi o artigo 220 da Resolução TSE. E eu peço novamente licença para ler o artigo. Artigo 220. Não poderá ser diplomado nas eleições majoritárias ou proporcionais o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que subjúdice. Parágrafo único. Nas eleições majoritárias, na data da respectiva posse, se não houver candidato diplomado, caberá ao presidente do Poder Legislativo assumir o cargo e exercer até que sobrevenha a favorável no processo de registro ou haja nova eleição. O eventual indeferimento do registro de candidatura diz respeito à falta de condições de elegibilidade ou da incidência de inelegibilidade. Os elementos são analisados quando do processamento específico do pedido de registro de candidatura, nos modos do rito especialmente delineados pela normatividade da regência, ou seja, diz respeito à decisão proferida nos autos do registro de candidatura. Esta aqui pode ser pelo deferimento ou pelo deferimento do pedido. Pode ser totalmente distinta do registro eventualmente cassado, por ação autônoma, como bem distingue o próprio artigo 195 da mesma resolução TSE. Foram, inclusive, utilizados pela autoridade coatora em sua decisão. Isso porque o artigo 195, ele sequer fala em diplomação, e o artigo 220, a falar de diplomação para proibi-la provisoriamente, condiciona a tal vedação somente a registro indeferido, sem fazer menção a registro cassado, que tem uma distinção muito clara na justiça eleitoral. E por se tratar de medida restritiva de direito, restritivamente, deve ser interpretada a aplicação, na medida em que apenas dispõe. E, no presente caso, conforme se denota nos elementos acostados nos autos, a decisão que deferiu o registro de candidatura dos impetrantes, inclusive, já transitou em julgado. É de se dizer, cuida-se da hipótese de registro deferido, impedindo-se a incidência do artigo 220 da Resolução TSE 23.610 aos impetrantes, ante a não subsunção dos fatos à referida previsão legal. Outro tópico que deve ser observado é que os efeitos da decisão proferida em ação autônoma, da qual resulta condenação de cassação de registro,
não se verifica enquanto sobrevier recurso de natureza ordinária, ou seja, do não cabimento da suspensão da diplomação por tutela provisória. Em seu artigo 257 caput, o Código Eleitoral estabelece regra geral, segundo o qual, entre aspas, os recursos eleitorais não terão efeitos suspensivos. A precedente, segundo a literatura eleitoralista, se harmoniza com o artigo 995 do caput do CPC, segundo o qual os recursos não impedem a eficácia da decisão. No entanto, a mencionada regra geral é excepcionada no parágrafo 2º do mesmo preceito, o qual foi acrescido pela Lei 13.165 de 2015, concedendo efeito suspensivo nos casos em que ocorre a perda do mandato até o esgotamento das chances ordinárias. Ademais, o próprio Estatuto da Inelegibilidade, a Lei 64/90, prevê a execução da decisão que declara a inelegibilidade apenas com a manifestação do órgão colegiado. E para além do efeito suspensivo automático decorrente da prisão legal, o próprio TSE já entendeu que a execução da decisão, a qual aguarda estreita relação com o efeito suspensivo, ocorre quando, após o esgotamento das instâncias ordinárias, no caso, após a apreciação do recurso eleitoral pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Desse modo, pelas inúmeras razões aqui elencadas, incabível se reconhecer a antecipação da aplicação dos efeitos da decisão proferida monocraticamente, em primeira instância, nos autos da ação de investigação judicial 0600-294-48, para suspender a diplomação dos impetrantes. Por todo exposto, renova o pedido para a concessão e audita parte da segurança pleiteada, para que a decisão da autoridade coautora proferida nos autos da tutela antecipada, número 0600-527-75, seja cassada e, assim, seja possibilitada a diplomação dos impetrantes. Obrigado, doutora. Ouçamos, então, na sequência, o doutor Rivaldo Melo, que está na sala. Doutor Rivaldo Melo. Rivaldo Léo de Melo, OAB 17309, nessa oportunidade, pelos livros consortes passivos necessários, coligação Muda Arco Verde e José Cavalcante Alves Júnior. Excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Frederico Neves, excelentíssimo senhor relator desembargador Rodrigo Caú, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores que integram esta egrégia corte, excelentíssimo senhor procurador eleitoral. De saída, insta salientar, inicialmente, que o presente mandato de segurança não merece ter trânsito perante esta corte. Explica-se. Como é disso, a ação mandamental apresentada em face de decisões judiciais é cabível quando existe teratologia ou ilegalidade no decisório, o que não é o caso. No caso de evidência, efetivamente não há essa ilegalidade, pois realizando-se o cotejo dos autos, percebe-se que a decisão proferida pelo douto magistrado de primeiro grau está amparada no Código Eleitoral, na Lei 9.504 de 97, e nos termos da Resolução 23.611 de 2019, que regula as eleições de 2020. Assim, por não haver teratologia manifesta por início para que o mandato de segurança tenha o seu segmento negado, a exemplo que vem decidindo essa corte em hipóteses semelhantes. Registre, vossas excelências, a decisão em sede de tutela antecipada antecedente, em caráter antecedente, ela foi clara ao dispor que toda a fundamentação estava embasada nas decisões unificadas do próprio Tribunal Superior Eleitoral, porque foi cassado um registro 2 dias antes, por decisão por sentença, antes da eleição e antes da diplomação. Então, o deferimento de um registro foi posteriormente cassado. Então, os votos do dia da eleição são nulos de pleno direito. Isto está tipificado no artigo 175, parágrafo 3º do Código Eleitoral, de qual realidade não se pode votar. Então, a princípio, não há nenhuma decisão teratológica. Então, não seria o caso de recebimento do presente mandato de segurança. Entendo que, nesse caso aí, não deveria haver sequer o acolhimento do mandato de segurança, porque não houve decisão teratológica, houve sim decisão fundamentada na pacífica interpretação do TSE acerca dessa situação. Dando continuidade, defendo os impetrantes que a competência para apreciação do pleito de suspensão da expensão do diploma caberia à Egrégia Corte,
e não a magistrado de origem. Haja vista que tramita nessa egregia corte recurso em face da sentença que julgou procedente a AGE e se encontra sob a relatoria do eminente desembargador Rodrigo Beltrão. Efetivamente estão equivocados os impetrantes, eis que os temas abordados nas ações são distintos, pois enquanto na AGE se discute o abuso do poder econômico, político e nos meios de comunicação social, na hipótese em comento, pleiteou-se a suspensão dos diplomas como consecutário da condenação da AGE antes da realização do pleito eleitoral e da diplomação. Reforça esse argumento, tendo em vista ser do juiz eleitoral em locais da zona única a prerrogativa de expedição do diploma, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 167, quando restou definida as competências para a expedição dos diplomas pelas instâncias da Justiça Eleitoral. Assim, não sendo essa egregia corte a responsável pela emissão do diploma, mas o juiz da zona eleitoral de Arco Verde, não resta dúvida sobre a competência do juiz de origem para dirimir acerca do tema. Então, repito, o pedido de tutela antecipada, antecedente, é claramente de competência do juízo de primeiro grau. Não há como fugir dessa realidade. Isso é de clareza solar. Na continuidade da explanação, os impetrantes asseveram que se encontram com os registros de candidaturas deferidos, razão pela qual teriam o direito à diplomação. Efetivamente, os impetrantes tentam esconder a realidade dessa egregia corte, pois eles não estão com os registros indeferidos, mas cassados. Só se caça o que foi deferido. Como estão com os registros cassados antes, 2 dias antes da eleição e antes da diplomação, o TSE já pacificou esse entendimento de qual realidade não se pode furtar. Me explique como é que se dá diplomação ou se dá posse a candidatos eleitos cassados. Isso já está pacificado em interpretação de vários julgados do TSE, da palavra do ministro Aires Brito, Félix Fischer. Então, é uma situação de clareza solar. Como é que vai se possar se diplomar candidatos impetrantes que estão claramente com seus registros cassados por sentença? E o efeito é imediato. Se essa decisão tivesse saído após a diplomação, se até se imaginaria utilizar o artigo 15 da Lei Complementar 64/90. Só que foi antes. Tanto antes da eleição, precisamente no dia 13, como também foi antes da diplomação. Então, existe a cassação. Os votos são nulos. Não tem como ser computados. E também não tem efeito suspensivo o recurso. Então, é uma coisa muito clara. Conforme se observa da questão, os impetrantes no dia 13 de novembro de 2020, ou seja, antes da realização do pleito e efetivamente da diplomação, já tinham uma cassação registrada. Atento a essa realidade, o Tribunal Superior Eleitoral inseriu na resolução 23.600 de 2019 o artigo 195.1b, que assim dispõe: serão computados como anulados, sub júdice, os votos dados à chapa que contém candidato cujo registro, no dia da eleição, se encontre cassado em ação autônoma por decisão contra a qual tenha sido interposto recurso com efeito suspensivo. Ou seja, é taxativamente o caso em questão. No dia das eleições, os impetrantes estavam com seus registros de candidaturas cassados em ação autônoma, no caso a AGE, e nem mesmo a atribuição do efeito suspensivo seria apto a suspender a anulação dos votos. É realidade. Assim, aplica-se os efeitos do artigo 220 da mencionada resolução, que reza: não poderá ser diplomado nas eleições majoritárias ou proporcionais o candidato que estiver com regime indeferido, ainda que sob júdice. O caso aqui é mais grave, é cassado. Há uma cassação clara. E há um entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral. Olhando a peça de mandado de segurança, não foi embasada em nenhuma decisão do TSE nesse sentido, que favorecesse a tese dos impetrantes. É uma situação clara. Aí, ora, eminentes embargadores, como é efetivar a diplomação dos impetrantes quando a resolução veda taxativamente que a mesma ocorra quando o candidato se encontra com o registro cassado?
Esse dispositivo da resolução, além de estar em conformidade com o artigo 175, parágrafo 3º do Código Eleitoral, também está em sintonia com o artigo 16A, parágrafo único da Lei 9.504, que estabelece que não serão computados os votos considerados nulos, de modo que a diplomação encontra-se impossibilitada de ocorrer. Aduz ainda a impetrante o descabimento da concessão da tutela antecipada, fazendo menção a precedentes em abono na sua tese. Igualmente, a tese não prospera, eis que a tutela antecedente antecipada foi um remédio apto a suspender a diplomação dos impetrantes, pois, conforme dispõe o artigo 222, parágrafo único da resolução 23.611, caso tivessem sido os mesmos diplomados, eles assim permaneceriam até o julgamento dos recursos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Outro sim, as decisões das quais efetivamente socorreram os impetrantes não se aplica à hipótese de evidência, pois a primeira delas é anterior à resolução 23.611, que estabelece a impossibilidade de realização de diplomação de candidatura com exercício indeferido de subjúdice, e as demais se refere à tutela antecipada proferida em AGE, em ação por captação desse sufrágio. No caso, se trata de efeitos decorrentes de AGE julgada procedente que cassou os candidatos por abuso do poder econômico, político e todos os meios de comunicação social. A demonstração do panorama jurisprudencial da matéria está devidamente explanada da decisão preferida pelo novo juiz, que é amparado em precedente do plenário do Tribunal Superior Eleitoral das laudas do Marcelo Ribeiro, Aldir Passarinho, Félix Fichiari Brito, suspendeu a realização da diplomação. Referidos precedentes são conhecidos dessa corte e efetivamente dispensa a leitura em razão do fator tempo, pedindo licença para citar a passagem do voto proferido pelo ministro Aires Brito, no recurso ordinário eleitoral 362, que com precisão destacou: antes da diplomação, a procedência do pedido da AGE poderá, sim, acarretar a cassação de registro, impedindo a posse daquele que se viu eleito em razão da prática de ilegitimidade de abuso de poder. Vale dizer, penso que chegaríamos ao absurdo se concluíssemos que a julgada após o dia da votação, mas antes da diplomação, não pode redundar em cassação de registro, obstando o acesso a cargos eletivos por aqueles que se valeram de expedientes fraudulentos. No caso, por todas as razões, resta demonstrado o acerto da decisão proferida em primeiro grau. Por fim, pede vênia a essa egregia corte para assentar que não se faz possível na atual estágio de democracia, onde deve imperar a lei e o registro das decisões judiciais, que os impetrantes, condenados em ação de investigação judicial e eleitoral por abuso de poder político, possam ser diplomados e, consequentemente, empossados para governar uma cidade da envergadura de Arco Verde. Pede ainda licença para dizer que, além dessa condenação, na última segunda-feira, os impetrantes foram novamente condenados em outra AGE, por ter deturpado uma decisão que está assegurada por essa corte para a realização de um último evento, carreata, e os mesmos, junto com a atual prefeita, realizaram um mega evento com a aglomeração de milhares de pessoas em pleno período de pandemia, onde atualmente Arco Verde não possui mais leitos de UTI na rede pública e particular para receber os acometidos pela Covid. Estando ainda em curso outra AGE em razão do extrapolamento das despesas com publicidade no presente ano. Processo esse que se encontra na Polícia Federal para a realização de perícia, que constatará essa realidade. Esses mesmos impetrantes, 3 dias antes da eleição, apresentaram nesse tribunal pedido de suspeição do magistrado, que com muita coragem e determinação vem conduzindo a eleição mais conturbada da história da Arco Verde. Pedido esse que restou rejeitado pela unanimidade dos membros dessa corte, na linha do voto do desembargador Carlos Moraes. Os impetrantes já ostentam condenações em mais de R$300 mil de multa com a realização de eventos com aglomeração de pessoas em desobediência às ordens judiciais. Esses fatos lamentáveis demonstram a incapacidade dos impetrantes de terem a sua diplomação efetivada. Por todo exposto, e agradecendo penhoradamente pela atenção de Vossa Excelência, requer, inicialmente, a negativa de seguimento do mandato de segurança, haja vista que não há qualquer teratologia na decisão proferida. E caso entenda-se pelo prosseguimento da ação mandamental, que ele seja o provimento liminar indeferido, eis que não se fazem presentes os requisitos legais para a sua concessão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Rivaldo, pela contribuição que Vossa Excelência traz ao julgamento. Eu indago se o doutor Wellington deseja se pronunciar. Sim, presidente. Eu serei rápido, porque, como não tive a oportunidade de examinar o processo, já que ele foi protocolizado ontem, apesar da riqueza de informações trazidas com as sustentações orais, é um tanto quanto difícil para o Ministério Público Eleitoral fazer uma apreciação completamente confortável.
Mas me parece, presidente, que, embora os impetrados, os litisconsortes, tragam informações muito relevantes que recomendariam, de fato, uma antecipação de tutela recursal neste caso, devido à gravidade dos fatos que eles narram, aparentemente existe, de fato, um óbice do ponto de vista da competência do juízo que concedeu a antecipação de tutela por força do artigo 299, parágrafo único do Código de Processo Civil, e parece ter sido invocado de forma correta pela impetração. O 299, parágrafo único do Código de Processo Civil, diz que, ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Neste caso, embora não haja dúvida de que, em se tratando de eleição municipal, compete ao juiz da zona eleitoral diplomar os eleitos, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional em grau recursal deveria, salvo melhor juízo, ter sido pleiteada, postulada ao relator do recurso na ação de investigação judicial eleitoral, e não àquele juiz, uma vez que ele já exauriu sua jurisdição neste momento, naquele processo, e enviou os autos ao tribunal, ao qual fica devolvido o conhecimento do mérito e a apreciação dos incidentes processuais surgidos no curso do processamento do recurso. Então, diante desse obstáculo recursal, desse obstáculo processual, perdão, me parece que assiste razão à impetração. Eu não diria em relação aos aspectos da matéria, do conteúdo meritório das discussões, uma vez que, de fato, com a condenação dos eleitos na ação de investigação judicial e eleitoral, aliada a esse cenário de ilegalidades que a coligação litisconsorte traz ao conhecimento do tribunal, de fato, não pareceria recomendável, juridicamente, permitir que esses cidadãos sejam diplomados e empossados. Porém, parece haver esse óbice processual do ponto de vista da competência da autoridade que concedeu a antecipação de tutela. Então, por essa razão, embora impressionado vivamente pelos argumentos da litisconsorte, no que tange à gravidade das condutas dos impetrantes, parece ser caso de concessão da medida liminar. Então, é essa a manifestação em caráter muito superficial da Procuradoria Regional Eleitoral, que não teve a oportunidade ainda de se debruçar com mais verticalidade sobre a matéria. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor Wellington. Desembargador Caú Beltrão. Senhor presidente, muito obrigado. Cumprimento a todos, os desembargadores, doutor Wellington, representante do Ministério Público, nobres advogados, doutor Rivaldo Leal e doutora Diana Câmara. Passo ao voto. Trago ao plenário deste tribunal a apreciação do pedido liminar do mandado de segurança para julgamento colegiado. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Wellington Cordeiro Maciel e Israel Braga Rubis, contra a decisão judicial do excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 57ª Zona Eleitoral de Arco Verde, doutor Delternani Melo Pantaleão, nos autos da tutela antecipada antecedente, número 0600-525-75, que concedeu liminar pleiteada e determinou a suspensão das diplomações dos senhores impetrantes, eleitos prefeito e vice-prefeito do município de Arco Verde, por força, abro aspas, por força dos efeitos da sentença condenatória proferida nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, número 0600-294-48 de 2020, até o deslinde da apresentação. Na origem, a coligação Muda Arco Verde ingressou com tutela antecipada antecedente para suspender a diplomação dos impetrantes, sob o argumento de que o registro de candidatura da chapa majoritária que estes compõem
foi cassado por meio de sentença proferida em AIJ no dia 13 de novembro de 2020, portanto, 2 dias antes do pleito, realizado no dia 15 de novembro do corrente ano. Sustentou a coligação que a sentença proferida na AIJ constatou atos de abuso de poder político e econômico e que o recurso distribuído a esta relatoria ainda pende de julgamento perante o Tribunal Regional Eleitoral e que a iminência da diplomação marcada para dia 16 de dezembro tornaria urgente a concessão de tutela antecipada para suspender o ato de diplomação. A autoridade impetrada concedeu a tutela antecipada pleiteada. Quanto ao juízo de admissibilidade da tutela antecipada antecedente, discorreu o magistrado, abro aspas, de saída, insta destacar que as mudanças realizadas pelo novo CPC sobre a tutela provisória refletem sobre o processo eleitoral, conforme determina de forma expressa o seu artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. A distinção está correta, tendo em vista que, apesar de fazer menção expressa à aplicação subsidiária e supletiva, o citado artigo 15 do novo Código inicia justificando essas formas de integração nos casos de ausência das normas. Continuo citando o magistrado. Como visto, a existência de normas não impede a utilização subsidiária do CPC na aplicação de outras leis, inclusive em processos administrativos e judiciais, trabalhistas e eleitorais. Assim, continua o magistrado, o novo CPC deixa claro que não regulamenta apenas o processo civil, mas o processo civil, ou seja, de natureza não penal, de forma subsidiária e supletiva. Por isso, deve ser utilizado como base principal para a interpretação e aplicação de todas as normas processuais no Brasil previstas em outros códigos e em leis especiais, ou daquelas inseridas por meio de tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico nacional. Fecho aspas. O seu turno, quanto ao juízo de mérito, o magistrado Alcor essencialmente combinou o artigo 195, inciso 1º-B, da resolução 23.611 do TSE, segundo o qual, abro aspas, serão computados como anulados sub júdice os votos dados à chapa que contenha candidato cujo registro no dia da eleição se encontre cassado em ação autônoma ou decisão contra a qual tenha sido interposto recurso com efeito suspensivo. E combinou com o artigo 220 da mesma resolução que disciplina: não poderá ser diplomado nas eleições majoritárias ou proporcionais o candidato que estiver com registro indeferido, ainda que sob júdice. Os impetrantes insurgem-se contra a decisão judicial proferida ao fundamento de que tiveram registro de candidatura deferido e já transitado em julgado e que a condenação na AIJ com cassação do registro outrora deferido está suspensa por força de recurso eleitoral dotado de defeito suspensivo com base no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Sustentam também que o juiz impetrado não seria o competente para apreciar a tutela antecipada, uma vez que, por se tratar de demanda abro aspas, por se tratar de demanda que se encontra em grau de recurso, tramitando perante esse Tribunal Regional Eleitoral, sob a relatoria do eminente desembargador eleitoral Rodrigo Beltrão, qualquer pedido de tutela provisória a ele concernente deve ser formulado perante essa Corte Eleitoral, fecho aspas. Esta relatoria entende cabível o manejo deste mandado de segurança na forma da súmula 22 do TSE, tendo em vista que a decisão proferida pelo juiz Alcor é insuscetível de recurso e materializa manifesta ilegalidade tendente a ferir direito líquido e certo dos impetrantes. Analiso, primeiramente, o juízo de admissibilidade da tutela antecipada antecedente, promovida pela coligação Muda Arco Verde, litisconsorte no presente writ. Não se discute a aplicação supletiva e subsidiária do CPC de 2015, as normas do processo eleitoral a ensejar, em teoria, o manejo da tutela antecipada a demandas eleitorais. Todavia, há de se verificar a ausência de norma específica de direito eleitoral ou processo eleitoral a prevalecer diante da especialidade da matéria. E, antes disso, a competência para o conhecimento do pedido formulado.
Na espécie, não compete ao juiz da 57ª Zona Eleitoral o conhecimento e julgamento da tutela antecipada antecedente, posto que a jurisdição quanto às questões tratadas na ação de investigação judicial eleitoral esgotou-se quando da prolação da sentença e o recurso interposto contra tal decisão fora distribuído à Corte Eleitoral e ainda pende de julgamento. O recurso eleitoral fora distribuído a esta relatoria por prevenção em 4 de dezembro de 2020 e encontra-se com vistas legais à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação nos termos do artigo 269, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Ademais, na forma do parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, o recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. O que se constata dos autos é que a tutela antecipada, que se denominou antecedente, enverga, na verdade, tutela incidental, a juiz manifestamente incompetente, porque não poderia o juiz ACO remover por via oblíqua, ainda que a pretexto de provimento de urgência antecipatória do artigo 300 do CPC, efeito suspensivo de recurso sob a jurisdição do tribunal. Outra evidência clara de não cabimento da tutela antecedente é que o pedido principal, formulado pela coligação autora, é o cancelamento efetivo e definitivo dos diplomas dos réus, ora impetrantes, ou seja, o pedido principal coincide com o consectário prático da cassação dos registros, quando não mais pender recurso com efeito suspensivo, caso mantida a procedência da AIGE. Admitir uma ação autônoma para o cancelamento definitivo de diploma justamente com fundamento em AIGE em curso, além de incabível, flertaria com a litispendência. Logo, não poderia a autoridade impetrada conhecer da tutela provisória de urgência na espécie de tutela antecipada, porquanto a competência para conhecer a tutela provisória do tribunal à luz do artigo 299, parágrafo único do CPC, bem como, analogamente ao rito do recurso da apelação do CPC, a competência para apreciação de efeito suspensivo após a interposição do recurso compete ao relator, artigo 1012 do Código de Processo Civil. Quanto ao juízo de mérito exercido pelo juiz eleitoral, também entendo ter incorrido a decisão em manifesta ilegalidade. Em regra, os recursos eleitorais não são dotados de efeito suspensivo, a teor do artigo 257 do Código Eleitoral. Todavia, o parágrafo 2º do caput insere exceção à regra para as hipóteses de cassação de registro, afastamento do titular e perda do mandato eletivo, conforme locução da norma aqui já citada. Destaco que tal exceção à regra foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei número 13.165 de 2015. O destaque é necessário porque o magistrado ACO citou em sua decisão 4 acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral, de casos julgados em 2009, 2 em 2010 e 1 em 2012. Portanto, processos anteriores à vigência da mencionada lei, que não se prestam como precedentes para a solução da questão. Por seu turno, a interpretação dada pela decisão quanto à resolução TSE 23.611/2019 também não fora mais adequada. No título 4, capítulo 3º da resolução, que disciplina sobre diplomação, o artigo 220 prescreve: não poderá ser diplomado nas eleições majoritárias ou proporcionais o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que subjúdice. Não é o caso dos autos. Os impetrantes tiveram registro de candidatura deferido. Somente depois, em ação autônoma de investigação judicial eleitoral, os impetrantes tiveram registro cassado por sentença pendente de recurso com efeito suspensivo. Já no título 3 da resolução mencionada, que trata da apuração e totalização das eleições, o artigo 195, inciso 1º, a linha B, disciplina: serão computados como anulados subjúdice os votos dados à chapa que contenha candidato cujo registro, no dia da eleição, se encontre cassado em ação autônoma
cassado em ação autônoma por decisão contra a qual tenha sido interposto recurso com efeito suspensivo. Código Eleitoral, artigo 257. Das locuções dos dispositivos acima citados, artigo 257, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, artigo 195, 1b e 220 da Resolução 23.611, pode-se deduzir, sem grandes esforços, que a totalização dos votos e a forma de computá-los, em caso anulado subjúdice, não implica na proibição de diplomação de candidato que tivera registro deferido, mas posteriormente cassado em data anterior ao dia da eleição. Não vislumbro nenhuma antinomia entre as normas do Código Eleitoral e da resolução do TSE. A suspensividade legal do recurso ordinário interposto contra a decisão de cassação de registro, prescrito no parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, não é contrariada pelo artigo 220 da resolução, que veda a diplomação apenas dos candidatos com registros indeferidos, isto é, aqueles que não reuniram as condições de elegibilidade ou apresentaram causa de inelegibilidade. Com efeito, sobre a imperiosidade do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, diante da formulação de pedido de tutela provisória de urgência, faço referência ao mandado de segurança 060-199-563 da relatoria do ministro Sérgio Silveira Banhos, publicado em junho do corrente ano. E aqui eu vou ler o que é essencial: mandado de segurança, ato judicial, tutela provisória, de urgência, negação de diploma, manifesta ilegalidade, concessão. Segundo o ordenamento vigente, artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, o recurso ordinário contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulta em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Se a própria decisão final do tribunal de origem não produziria efeitos imediatos, com muito menos razão, a tutela provisória de urgência seria absolutamente inadequada para tanto. A aplicação das regras do Código de Processo Civil comum, que se subordina à compatibilidade sistêmica, não viabiliza o uso da tutela de urgência na forma que implementada na origem, uma vez que o parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil é categórico ao estipular que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, risco presente nos casos da negação do diploma e do consequente impedimento ao exercício do mandado, ordem concedida, agravo regimental prejudicado. Sendo assim, desacertada a decisão de primeira instância que vulnerou os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Não há que se confundir indeferimento do registro com cassação de registro, que refletem situações jurídicas distintas. Nem tampouco pode se valer do critério de totalização de votos prescrito em resolução pelo TSE, que classifica os votos do candidato cassado como anulados sub júdice, para afastar, nesta fase processual, o resultado das eleições, sob pena de interpretação contrária à lei. Pelas razões expostas, estão claros os relevantes fundamentos do writ, assim como, ante a possibilidade de resultar ineficaz a medida caso deferida ao final do trâmite processual, sobretudo porque a data limite para a diplomação se encerra amanhã, 18 de dezembro, entendo preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, tanto porque proferida por juízo incompetente, como por frontal violação ao artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, voto no sentido de conceder a liminar para cassar a decisão proferida na tutela antecipada antecedente número 0600-525-75 de 2020 e determinar a diplomação dos impetrantes, devendo ser intimado em caráter de urgência o excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 57ª Zona Eleitoral de Arco Verde, doutor Drauternani Melo Pantaleão, para cumprimento desta decisão até o dia 18 de dezembro de 2020, na forma do artigo 218 da Resolução 23.611,
também o notificando para prestar informações no prazo legal. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Raul Beltrão. O voto de Sua Excelência é no sentido de conceder a liminar. Primeiro, ele considera a adequação da via eleita, né? Matéria que nós já julgamos aqui algumas vezes. E depois, no que diz respeito ao pedido prefacial, ele concede a providência para cassar a decisão do primeiro grau e determinar a diplomação dos impetrantes. Está em discussão. Senhor presidente. Pois não, desembargador Paulo Freitas. Eu estudei esse processo hoje pela manhã, porque foi tudo muito rápido, como bem citou o nobre representante do Ministério Público, e estava aqui cheio de telas preparadas para a eventual discussão, mas fico muito feliz em ouvir o voto do desembargador Rodrigo. O desembargador Rodrigo dissecou exatamente a situação, da mesma forma como eu tinha apreendido aqui ao ler o processo. De fato, houve uma usurpação da competência desta corte, na decisão do juízo, que por si só já mostra a teratologia da decisão, e no mérito é como bem expôs. Só para não citar, como não lembro qual é o desembargador que Vossa Excelência cita, que diz que é sem tirar nem pôr vírgulas das ponderações, eu só não digo isso porque só tem um único argumento usado agora ao final, que eu discordo, que diz respeito à possibilidade, que foi utilizado pelo ministro Sérgio Banhos, no precedente citado pelo Rodrigo, na qual ele diz que, pelo fato de ter feito suspensivo o recurso, isso afastaria a possibilidade de uma tutela de urgência, cautelar de urgência. Neste mesmo precedente, se for analisar os votos que acompanharam a decisão do ministro Sérgio Banhos, tem o voto do ministro Carlos Veloso Filho, também do ministro Edson Fachin, na qual eles acompanham o ministro Sérgio Banhos, mas não neste argumento. Porque nós vemos muito o processo civil, é comum, o efeito suspensivo do recurso ele é exceção, a regra ainda, quer dizer, o efeito meramente evolutivo, a regra é o efeito suspensivo, e isso não inibe o conferimento de decisões pelo juízo inaugural de decisões antecipadas ou tutelas de urgência. Essas tutelas cautelares ou antecipadas podem ser apreciadas e deferidas, inclusive em caso que há recurso, o recurso previsto possui efeito suspensivo. Isso é até comum ocorrer. E isso foi lembrado pelo ministro Carlos Veloso e o ministro Fachin nesse precedente. Mas, tirando isso, parabenizo pelo pouco tempo que teve para analisar o processo e o voto muito bem elaborado pelo ministro Rodrigo. Ok, gostei do ministro Rodrigo. No futuro quem sabe? Oxalá os anjos não ficam mole e digam um amém, né? Digam amém. Mas também, alguém mais deseja discutir a matéria? É uma pergunta, uma curiosidade que eu teria perguntado ao presidente, ao relator. Qual a ação principal nominada nessa ação cautelar preparatória? Qual seria a ação? Ele não nomina, porque mas ele diz que o pedido é justamente o pedido definitivo, o pedido principal, né, é de cancelamento efetivo e definitivo da expedição de diploma. Um salto triplo capaz. Ou seja, criou-se uma ação nova aí, né? Perfeito. Para superar o processo que estava em andamento na superior instância, aqui no TRE, né? Exato. Já está quase em ponto de ser julgado aqui. Quer dizer, exato. Inclusive, a lei tem um prazo hoje, o artigo 97A da Lei 9.504, a partir do dia 1º de janeiro, há um prazo para julgamento dessas matérias. Então, uma coisa que veio depois da mudança da Constituição, da reforma judiciária. Mas, presidente, eu gostaria de elogiar o voto do desembargador Rodrigo sobre um aspecto. Eu faria minhas palavras do desembargador Zé Alberto, mas eu não estou ouvindo.
Cortou, não estou ouvindo o desembargador. Senhor presidente, além do que disse, com muita propriedade do desembargador Zé Alberto, eu gostaria de elogiar o voto do Beltrão, apontando para uma circunstância que Sua Excelência mencionou no trato da jurisprudência. Um dos elementos para a interpretação da jurisprudência é a análise das normas legais vigentes à época, como bem destacou o desembargador Rodrigo Beltrão. A jurisprudência que foi citada com muita... Bastaria um bom acordo, eu acho que já bem analisado já resolve bem. Mas muita jurisprudência citada que era incompatível, estava defasada perante o atual estádio da legislação. Então, eu já estou até fazendo as considerações, mas já estou adiantando que já voto. Ok. Tudo bem. Vai colher voto individualmente? Eu vou. Se todos estiverem de acordo, a gente pode seguir. Eu vou fazer só, na verdade, uma lembrança ao tribunal, vamos dizer assim. O voto do desembargador Rodrigo está muito bem colocado. E para isso, eu quero lembrar que nós aqui examinamos, eu fui relator de um recurso pertinente a uma AIGE do município de Agrestina. E, na ocasião, nós discutimos sobre os efeitos da decisão. E, naquela ocasião, não sei se os senhores se recordam, eu trouxe no voto justamente uma discussão sobre esse assunto. E, em resumo, dizendo o seguinte: a lei das inelegibilidades diz no seu artigo 15 o seguinte: transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro ou cancelado se já tiver sido ou declarado nulo o diploma, se já expedido. No caso aí, o candidato teve o registro deferido e num fato posterior, superveniente, o juiz, acolhendo o pedido de uma AIGE, na certa, eu não sei porque isso não foi dito aqui com detalhes a respeito da AIGE, na certa deve ter declarado a inelegibilidade dele e cassado, vamos dizer aí, no caso, cancelado o registro, vamos dizer assim, porque ele não foi diplomado ainda. Mas essa decisão, ela não tem efeito imediato. Teria efeito imediato se a decisão tivesse sido transitada em julgado, não houvesse recurso. Aí sim, os efeitos seriam imediatos, poderia atingir a diplomação, mas não é a hipótese. Houve recurso, o relator também é o desembargador Rodrigo, evidentemente que no recurso vai se analisar e apreciar toda essa instrução que foi feita, enfim, se vai manter ou vai reformar a decisão do juiz, e aí sim, com a decisão do TRE, proferida em segunda instância por órgão colegiado, nós decidimos naquela ocasião que o efeito da decisão do TRE, sim, esse é imediato, independentemente do recurso especial que será proposto no caso. Então, tivemos essa discussão aqui e foi, vamos dizer assim, votada por unanimidade essa questão, e depois, posteriormente, inclusive o próprio TSE, né, manteve essa decisão, segundo nós temos notícia. De maneira que não é o caso aí de
do efeito imediato, porque o Tribunal Regional Eleitoral ainda precisa examinar a matéria. Além desses aspectos, existe a questão da competência, que foi levantada muito bem aí na argumentação do Ministério Público Eleitoral, através do Dr. Wellington. De maneira que essas duas, vamos dizer assim, considerações, que já foi bastante aqui aludida pelos demais que pediram intervenção, eu já estou convencido e já adianto que o meu voto só será acompanhando o relator. Ok, desembargador, obrigado. Eu indago se todos estão de acordo com o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator por considerar que, efetivamente, o juízo de primeiro grau, após a prolação da sentença que acolheu a pretensão deduzida na AIGE e interposto o recurso para o tribunal, ele já não poderia mais, vamos dizer assim, eficacizar a sua própria sentença quando a matéria foi devolvida para o tribunal. E, cabendo ao tribunal, isso sim, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o recorrente perseguir, almejar, buscar uma tutela recursal antecipada. Isso é possível. Uma tutela recursal antecipada é possível. Mas isso é da competência do próprio tribunal, que tem a atribuição para conhecer e julgar o recurso interposto. Realmente, esse argumento impressiona vivamente a partir da intervenção do Dr. Wellington Saraiva e do voto muito bem lançado do Dr. Rodrigo Beltrão. Eu estarei muito atento para, claro, todos nós, para o julgamento do recurso interposto contra a sentença da AIGE, porque eu não conheço a situação, sinceramente não conheço, não examinei o processo, mas a notícia que se tem é que esses impetrantes cometeram absurdidades em Arco Verde, desrespeitaram decisões judiciais, e isso realmente vai merecer, no momento próprio e adequado, o exame devido por parte dessa Corte de Justiça. Então, proclamando o resultado, unanimemente concedeu-se a liminar requerida para, em consequência, cassar a decisão de primeiro grau e determinar a diplomação dos impetrantes perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, nos termos do voto do relator. Muito obrigado aos senhores advogados e até uma próxima oportunidade.